Eu achei muito interessante essa entrevista do Edenilson, porque, cara, os jogadores são seres humanos. É óbvio que eles também estão olhando a tabela, César, e estão fazendo as contas ali. Dizendo assim, olha só, se a gente vencer agora o Sport e vence no final de semana, quem sabe um empatezinho, talvez não vai... Eles podem até não perder, mas a gente consegue já garantir o título, não matematicamente, mas virtualmente. É óbvio que os caras estão fazendo conta, eles são seres humanos. E a função, na verdade, eu gostei muito da entrevista no sentido de tentar diminuir a ansiedade, ou seja, a gente também se entregando para o momento. O torcedor do Internacional está assim, de maneira, eu acho, totalmente pertinente, impossível não estar com essa ansiedade. Vamos lembrar, o Inter não conquista o Campeonato Brasileiro desde 1979, 90% das pessoas que estão nos vendo, por exemplo, sequer lembram do título de 79, é normal, faz parte isso. E eu acho que a ansiedade do torcedor, ela de alguma maneira chega no grupo, chega nos jogadores. O Internacional e nós que estamos de alguma maneira fora, sobretudo eu que estou bem fora dessa linha, em razão até do meu gremismo, eu digo o seguinte, o campeonato foi definido muito antes dessas 3 últimas rodadas. O campeonato foi definido em cima, sobretudo, dessa campanha do Abel. Aí é de longo 10 prazo, jogos. né? E 10 jogos com 9 vitórias, um empate, é uma campanha muito boa do Internacional, merecido, só que é natural, eu vejo com muita naturalidade isso, com muita tranquilidade. Acho que o Inter tem que ficar tenso, mas acho que as coisas vão acontecer, principalmente, olhem a tabela do Flamengo, não olhem só a do Inter. Mas aí tem uma questão no futebol que a gente chama de tensão controlada, né? Porque é quando você não deixa transformar isso numa euforia. Imagina se o Edenilson chega e diz assim, bah, cara, sabe que às vezes eu fico pensando, não caiu a ficha ainda, a gente vai dizer, ó, fraco mentalmente. Sempre vai ter algum respingo. Ele tem que dizer exatamente isso. Tem um outro detalhe que a gente tem que colocar nessa conversa. Mas tu não gostou da ideia de ele botar, de falar mas isso, não, mas eu acho que tem. Isso é igual o Rogério Ceni, que foi na entrevista coletiva e disse o seguinte, não, eu tenho certeza que nós vamos brigar até a última rodada contra o São Paulo, nós vamos chegar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Talvez nem ele pense isso, algumas pessoas dizem, olha só que ele tá... Mas ele tem que dizer... vai falar o quê? Só que ele vai falar o quê? Eu quero pegar um outro ponto. O Edenilson, por exemplo, estava na final da Copa do Brasil 2019 e quando todo mundo esperava que ele fizesse um baita jogo, ele acabou envolvido numa jogada bizarra lá no final do jogo. Ou seja, esse cara também sabe, os caras que estavam em 2019, poxa, cara... De novo não, caiu no nosso colo, dentro da nossa casa, dentro do Beira-Rio, não vão deixar passar isso de novo. Isso é natural. Qualquer um de nós aqui quer fazer o melhor, tu quer sempre buscar alguma forma de colocar a tua carreira em evidência. Então, é natural que os caras estejam empilhados. E o cara tem que... O Edenilson é um cara que se expressa muito bem. E eu acho que ele é o cara certo para essas ocasiões. Só que daí vai entrar um outro ponto, que talvez nesse momento seja fundamental. Eu sempre separo a pilhagem que era o Eduardo Cudê, da maneira que o Abel chegou, tranquilizou todo mundo. Eu até usei um termo pejorativo, porque eu não acreditava que desse certo. Vocês lembram, né? Que eu falei, só o Abel chegou aqui, abraçou todo mundo, os caras botaram uma pantufa e entraram em campo. O Abel, nesse momento, vai ser fundamental para tudo isso que a gente está discutindo. Porque o Abel, ele já passou por tensão de Campeonato Brasileiro, dos próprios pontos corridos, de Libertadores, de Mundial. Esse cara, ele chega no vestiário e com uma frase, ele tranquiliza tudo. Porque o cara olha e diz assim, esse cara é campeão, eu acredito no que ele está dizendo. Isso vai valer muito. César aí, que é das artes marciais, meu mestre de jiu-jitsu de O Abel já foi campeão pelo menos uma vez com o Fluminense brasileiro. 2010. Então, ele pode até procurar. Se ele foi campeão uma segunda vez. A outra com o Muricy. Não, mas ele pode ter tido outro título com outro time. Isso eu não sei. Estou te dando a informação, não teve. Ele só foi campeão mas a questão que dos pontos corridos só com a grande virtude do Abel, e eu acho que o futebol chegou uma hora que ela é lá dentro. Aqui abre aí a câmera aí, é aqui na graminha que a coisa se decide. Quando os caras entram pra jogar... Tá sem moral com o Chiclé. O Chiclé não me ouve, né? O Chiclé tá jogando paciência lá. Quando eu falo, o Chiclé dorme. Jogando paciência. O Chiclé dorme quando eu falo. Mas Sim, ou seja, tu tá causando sono no Chiclé. A culpa não é do Chiclé. Mas a questão chega uma hora que é aqui dentro. E o Abel tem uma grande virtude. E essa ninguém tira dele em relação ao Cudê. Ele botou o Yuri Alberto para jogar, ele botou o Praxedes para jogar, ele botou esse Caio para jogar. E a vitória do Inter tá aí. Tá aí.